usar a tribuna para fazer referência a dois assuntos extremamente importantes. Primeiro, como médico que sou, no exercício da medicina há 40 anos, nós comemoramos no domingo, dia 18 de outubro, o Dia do Médico. Infelizmente, o governo da presidente Dilma e o governo do PT têm um preconceito muito forte com o médico e tenta a todo momento desacreditar essa profissão de pessoas que exercem uma função nobre de salvar vidas, de atender as pessoas mais carentes e humildes nas condições mais difíceis que lhes são impostas. É uma homenagem que faço aos meus colegas, mais de 300 mil médicos trabalhando nas regiões mais distantes deste país e, ao mesmo tempo, convidando os senhores e senhoras senadoras para amanhã, onde nós teremos uma comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados, a partir das 11 horas da manhã, onde lá discutiremos também uma emenda constitucional de minha autoria para criar a carreira de Estado, para que os médicos possam, sim, principalmente os especialistas, migrarem para o interior. Mas quero também, nessa oportunidade, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência e aos demais senadores e senadoras que voltem os olhos um pouco para o plenário aqui, para as galerias aqui do Senado Federal. Homens e mulheres que aqui estão são pessoas que vêm do interior do meu estado de Goiás, de 6 municípios daquele estado. São pessoas que a vida toda tiveram a sua capacidade de produzir, sempre foram ali produtores de feijão, de milho, sempre numa propriedade que não varia mais do que 30 ou 25 hectares cada um, mas que foram, senador Lazier, eles foram, naquela época, anestesiados com aquele programa do Proálcool, para que essas pequenas propriedades se fundissem e criassem uma cooperativa. E eles, desinformados, naquela crença de que produzir álcool com as garantias do governo seria mais rentável do que produzir o feijão e o milho. E assim todos eles abraçaram essa causa. Naquele momento, acreditando, já que era um projeto do governo com tamanhas garantias, se envolveram diretamente nesse projeto. Isso durou pouco mais de 7 anos e, a partir de aí, eles sofrem hoje, há mais de 20 anos, um processo que, sem dúvida alguma, é um verdadeiro calvário. Vários já faleceram. São hoje 300 famílias no interior do estado de Goiás que dependem de uma decisão dessa casa, porque a Câmara dos Deputados já resolveu, acrescendo a medida provisória 687, a renegociação dessas dívidas. E aí, senhor presidente, a pergunta que faço ao plenário, diante de uma situação onde todas essas famílias não têm direito à conta bancária, não têm direito a ter hoje nenhum empréstimo para poder fazer o custeio ou investimento agrícola. São de famílias que não têm outra atividade. São várias as propriedades que já foram também subdivididas. Aqueles pais faleceram e aí as propriedades ficaram nas mãos de mais 5 ou 6 produtores rurais. É com isso que eu peço a sensibilidade dos nobres pares para que possamos construir um acordo na votação da medida provisória 687, que está trancando a pauta desde o dia de hoje, para que aí sim, ao voltarmos à RDC das penitenciárias, possamos acolher essa emenda que foi incluída ao texto do projeto de conversão para dar
a essas famílias a perspectiva de voltarem a ser agricultores, a exercer a cidadania. Qual é o crime que eles hoje praticaram? Foi exatamente acreditar no governo, acreditar na garantia do preço mínimo do álcool. Quando, em um certo momento, a gasolina e a importação de petróleo ficou mais barata, o governo voltou as costas para essas pessoas e passou a importar petróleo, e aqueles que eram produtores de álcool ficaram com esse álcool estocado e sem a garantia do pagamento da produção. Então, é com esse pedido que faço a cada um dos senadores e senadoras, que não dê oportunidade apenas a essas 300 famílias de Goiás, mas de várias cooperativas do interior do Brasil que também foram seduzidas por este conto do vigário que foi aplicado em cada uma dessas famílias. Não tem ali nenhum, de uma maneira que sempre tentam difamar, nenhum usineiro. Olha o perfil das pessoas que ali estão. Homens de mãos calejadas, mulheres sofridas, pessoas que vieram hoje como sendo talvez a última esperança, aonde o Banco do Brasil já publicou a asta para poder leiloar as suas propriedades. Conseguiram, junto ao Poder Judiciário, que as propriedades não fossem a leilão, no aguardo da aprovação dessa medida provisória, com essa emenda da renegociação das suas dívidas. É isso que nós estamos pedindo, e não vejo motivo deste plenário negar a esses produtores rurais, que ali não tem nenhum especulador, não tem nenhuma pessoa abonada, mas sim pessoas que sempre produziram no país, mas que foram seduzidas, sim, a entrar em um programa e não tiveram por parte do Banco do Brasil a assistência necessária e depois as suas dívidas reajustadas em valores estratosféricos. Só para os nobres colegas saberem, a dívida desta cooperativa hoje chega ao valor, senador Assir, de 70 milhões de reais. Produtores que têm 20 hectares de terra. A estrutura da usina foi toda espoliada, vendida a preço subavaliado para poder pagar dívidas trabalhistas. E os cooperados ficaram exatamente com a dívida do Banco do Brasil, que se aproxima a 70 milhões de reais. Essa é a realidade dessas famílias. É um pedido que faço a cada um dos colegas. Sei que existe uma tentativa de poder deixar com que essa medida provisória caduque. Sei que existe uma tese em dizer que este tema é um corpo estranho à medida provisória originária, mas tenho que reconhecer que nós aqui no Senado Federal já vimos aprovar aqui várias medidas provisórias com dezenas de matérias estranhas ao texto, e não seria justo agora querermos buscar este momento de inflexão para penalizar todas elas. Mas eu concedo uma parte aqui ao senador Omar. Do presidente Renan Calheiros, até porque a matéria que o senador Caiado traz é de suma importância para todos os senadores e senadoras, para ver um grupo de pessoas que estão há mais de 30 anos ali trabalhando. E todo mundo sabe que quem trabalha no campo não é uma coisa que você pode fazer um planejamento que vai dar tudo certo no dia seguinte. São pessoas que estão pedindo uma oportunidade a mais a esse Senado, aprovando essa emenda que foi feita pelo senador Caiado. Essas pessoas não estão pedindo para receber, final do mês, um dinheirinho, não. Eles estão pedindo para trabalhar. E o Senado não pode ficar omisso em relação a essa questão. Independente, senador Caiado, se é relativa à matéria ou não, mas é de extrema urgência para quem está há 30 anos e não vê boa vontade para se renegociar. Sabemos muito bem que muitas vezes
Os governos que passaram foram muito benevolentes. O Senado e a Câmara aprovou projetos e leis para beneficiar grandes empresários que tiveram direito a pegar dinheiro subsidiado, e hoje a situação do Brasil se deve muito a esse dinheiro subsidiado. Por isso, senador Caiado, eu não sou de discutir o mérito se deve ou não estar nessa matéria. Eu estou aqui defendendo brasileiros, trabalhadores, não invasores, não pessoas que querem sugar o governo, pessoas que querem uma oportunidade para trabalhar. Por isso que eu apoio e voto a favor deste projeto com a emenda que Vossa Excelência faz. Não é usineiro, eu não chamaria essas pessoas de usineiros, não são. É muito menos do que isso. São pequenos agricultores que trabalham no campo, e quem trabalha no campo sabe que é dificuldade de ver suas mãos calejadas se esvair depois de 30 anos de trabalho, seu sacrifício todo, o seu trabalho todo, porque não tem a compreensão do governo em querer sentar à mesa e negociar com essas pessoas. Era isso que eu queria colocar, senador Caiado. Eu agradeço a fala do senador Omar, incluo, mas quero aqui fazer justiça também ao deputado Jovair Arantes, que, como relator da medida provisória, foi de sua autoria a inclusão dessa emenda de uma matéria que trabalhamos junto, pois isto é um tema que nos sensibiliza profundamente, já que aquilo que foi colocado pelo senador Omar, nós aprovamos aqui quantas medidas provisórias para dar dinheiro subsidiados aos chamados campeões, onde tiveram aí bilhões e bilhões de reais repassados. O que nós estamos clamando neste momento é uma renegociação de uma dívida para atender 300 famílias, para que suas propriedades não sejam leiloadas e que o valor dessa dívida é de 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. A totalidade da dívida, que se pede um parcelamento, senador Moca. E eu passo a Vossa Excelência a palavra. Senador Ronaldo Caiado, Vossa Excelência conhece a minha postura, meu posicionamento. Sempre fui um crítico de matérias estranhas à medida provisória. Mas Vossa Excelência tem razão. Aqui sempre se coloca no final a medida provisória para você ter que votar. Mas nesse momento e nessa medida provisória, conhecendo Vossa Excelência, conhecendo o homem que é, a seriedade, e atendendo um pedido de uma amiga muito pessoal que havia me pedido, porque se trata de uma cooperativa de pequenos agricultores. Eu quero dizer a Vossa Excelência que apoio a emenda de Vossa Excelência e peço aos nossos senadores que também apoiem, fazendo justiça, como disse Vossa Excelência, a homens e mulheres de mãos calejadas que precisam, nesse momento, do nosso apoio. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador Moca, e acredito que eu encerro, senhor presidente. Agradeço o tempo em que... Pois não, senador Wilder. Senador, eu também venho a reforçar aí o apoio da emenda, e tem várias cidades do nosso estado de Goiás aqui presente hoje, pessoas que a gente conhece que já se perderam na vida, morreu e não conseguiu sair desse grande sufoco. Então, com certeza, os colegas senadores, que não é só o nosso estado, são 17 estados do Brasil que têm, com certeza, passado essa agonia há mais de 30 anos. Eu venho aqui reforçar e dizer o nosso apoio à emenda da Vossa Excelência. Caiado. Eu agradeço. Senador Caiado. Presidente. Senador. Senador Aécio Neves. Senador Caiado, Vossa Excelência sabe o cuidado que tenho tido, e Vossa Excelência também, na discussão das medidas provisórias nessa casa.
e sempre com cuidado para que temas estranhos, aquele ou aqueles que a originaram, não, de alguma forma, não aproveitem da sua tramitação para aqui serem votados sem uma discussão mais profunda. Vossa Excelência se lembrará que nós aprovamos há 4 anos atrás, senador Jorge Viana, uma proposta que modifica o rito de tramitação das medidas provisórias, que valoriza o Poder Legislativo. A proposta de autoria do ex-presidente José Sarney, e que tive a honra de relatar, foi aprovada por unanimidade nesta Casa. E essa proposta se encontra, infelizmente, até hoje, numa das gavetas da Câmara dos Deputados. E de lá para cá, foram sucessivos os jabutis que aqui tivemos que engolir, sem saber exatamente de onde vinham e a quem serviam. Não houve sequer uma sessão onde não me manifestei contrariamente a essas inclusões. Tive notícias hoje, até do deputado coestaduano de Vossa Excelência, Jovair Arantes, de que essa matéria que regula, que, na verdade, racionaliza a tramitação das medidas provisórias, entre outras coisas, impedindo a inclusão de temas que não tenham correlação com o tema originário, está sendo preparada para ser votada nessas próximas semanas. Com essa expectativa de que isso possa acontecer, eu quero aqui abrir uma exceção nas minhas convicções, até pela relevância do tema que Vossa Excelência traz. Vejo aqui produtores do estado de Goiás, mas não apenas a eles se refere esse item da medida provisória. São inúmeros pequenos produtores que foram, de alguma forma, iludidos por um governo que não teve capacidade de manter quaisquer dos compromissos assumidos, principalmente com o Brasil que trabalha e com o Brasil que produz. Dessa forma, eu estarei conversando com a bancada do PSDB para que possamos abrir uma excepcionalidade e ato contínuo, reiterando o apelo para que a Câmara dos Deputados possa rapidamente votar aquela proposta aqui aprovada. Goiás merece, como os produtores brasileiros merecem, que esse drama possa ser minimamente superado, senador Caiado, e obviamente também faço isso em homenagem a Vossa Excelência, dos mais bravos e combativos líderes da oposição nessa casa. Eu agradeço ao senador. Agradeço ao senador Aécio Neves, dizer que também ao seu lado tem o Machado nessa tese de não incluirmos matérias estranhas, mas se trata de uma condição tão especial em que nós também saberemos respeitar aquilo que será votado na Câmara, como também no momento em que a matéria do Supremo Tribunal também for publicada. O acórdão for publicado, daí adiante nós saberemos preservar as nossas medidas provisórias com o tema principal. Passa a palavra ao senador Blairo Maggi. Senador Caiado, eu quero hipotecar meu apoio à sua solicitação para que a gente possa ainda para que nós possamos ainda nessa medida provisória aprovar essa matéria que é de interesse de vários estados da Federação Brasileira, mas especialmente do seu estado, o estado de Goiás, da cidade de Jesusópolis, Jaraguá e São Francisco. Tem milhares de pequenos produtores envolvidos nessa questão. Aqui na nossa galeria tem mais de 60 produtores e são pequenos produtores. Não é nem um Blairo Maggi, não é nem um Ronaldo Caiado, não é ninguém. São pequeníssimos produtores de 10 alqueires, 15 alqueires cada um, que precisam do apoio aqui do Senado Federal e do Congresso para resolver um problema que, segundo o Jovair me falou aqui, é ainda do tempo que plante que o João garante. É uma coisa muito antiga, que nós não podemos deixar de dar a assistência e atender o seu pedido para isso. Então, quero cumprimentá-lo e já declarar meu voto favorável para que a gente passe essa etapa e que a presidenta também possa sancionar essa emenda que Vossa Excelência colocou nesse projeto. Parabéns e obrigado. Eu agradeço a fala do senador Blairo Maggi, dizer que temos aqui representantes do município de São Francisco, de Jaraguá, de Petrolina, de Jesúpolis, de Pirenópolis, de Corumbá de Goiás, todos aqui presentes e que estão aqui aflitos e ansiosos. Homens aí, muitos infelizmente já faleceram, outros aí de cabeça branca sem saber como arcar com seus compromissos no dia a dia, o constrangimento de ter o dinheiro, levar ao banco e não poder ter acesso ao cheque,
tem que chegar lá, tirar o dinheiro para poder fazer o pagamento, não tem, está na lista negra, não pode fazer um crédito, nem um custeio. São essas pessoas que estão aí, ó. Olha a face de cada um, as mãos de cada um aqui dos trabalhadores. São a eles que eu peço, iguais a eles nós temos nos 17 demais estados da federação, lideranças tão importantes como essas, são produtores e trabalhadores que sempre ergueram e levantaram esse país. A minha homenagem a cada um de vocês, e eu tenho certeza que nós sensibilizaremos nossos senadores e as nossas senadoras para que essa medida provisória seja aprovada e, se Deus quiser, seja sancionada e que vocês possam voltar para casa e poder trazer mais tranquilidade aos filhos e a todas as pessoas que vêm sofrendo durante todos esses anos. Se Deus quiser, obrigado. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Se Deus quiser, um abraço e um agradecimento a todos os pares e o apoio que nós recebemos neste momento.